não é inscrito? Então se inscreva no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo, my friend! Bom, Vita, fala pra gente como é que tá essa expectativa pra volta. A gente tá chegando, né? Falta muito pouco pra retornar à Premier League. Como é que tá o clima aí na Inglaterra pro retorno? A galera aqui é menos apavorada, né? Pelo que eu vejo aí do Brasil, todo mundo já quer a volta do futebol brasileiro há muito tempo, né? E no meio dessa pandemia toda, que todo mundo sabe que é praticamente impossível. Mas aqui, como todos sabem, né, na Europa, principalmente aqui na Inglaterra, França, Itália, são países que já viveram o pior, né? Até por enquanto a gente fala isso, né? Viveu o pior do corona, e então está um passo à frente. Então já dá para ser discutido, né? Ainda principalmente agora com a volta da Bundesliga, todo mundo já está vendo como que dá para se fazer um novo normal, né? Como eles estão se chamando agora. A galera tá gostando da ideia, assim, na maioria, no geral das pessoas, pelo que eu acompanho, obviamente não estou saindo para a rua, não estou tendo muito contato com as pessoas, mas o que eu acompanho assim no chat, na internet, pessoal comentando em grupos de futebol aqui da Inglaterra, geralmente os ingleses participam bastante, né, disso, eles comentam que, pô, até que enfim que vai voltar, é isso aí, a Bundesliga mostrou que pode, a gente consegue fazer igual, ou quem sabe até melhor, já que a nossa liga é mais competitiva, mais preparada. Enfim, tá todo mundo com a expectativa muito alta realmente dessa volta que acontece agora no dia 17, acabou também de ser anunciado aí a volta da FA Cup também, né, já saiu as datas dos jogos da FA Cup, então esse é o futebol aqui na Inglaterra voltando aos poucos, né. Boa, bacana. Beco, tem alguma pergunta? Não, cara, era mais isso mesmo, questão de saber como é a expectativa, né? Porque aqui no Brasil, como o Vitarelli falou, o pessoal às vezes coloca paixão em cima da responsabilidade, né? E assim, calma, nós vamos chegar nesse dia, cara. Vamos chegar nesse dia. Então, as coisas têm que ser feitas da maneira certa. Na própria Inglaterra mesmo, que já tá na queda, os caras estão tomando cuidado, tem gente ainda que não concorda, por exemplo, com a volta da Premier League, mesmo lá que tá numa fase mais avançada no calendário, né, de impacto do corona, é um dos países que já passou pelo pior, como o Lucas falou, mas, cara, aqui a gente tem que segurar e esperar e aprender com o exemplo, por exemplo, da Premier League aí, da Bundesliga, com as atitudes que foram tomadas, mas o que eu quero saber o que tá borbulhando mais aí? É contratação dos clubes? Ou é de fato o assunto de volta do campeonato, de que o Liverpool vai ser campeão, o Chelsea vai se manter na Champions League, ou o rebaixamento, que eu sei que geralmente se fala de rebaixamento por aí é um pouquinho mais polêmico, foram os clubes que deram mais trabalho para chegar num acordo. Como é que tá essa situação aí? Então, essa questão de falar mais sobre transferências e boatos de transferências, realmente é o que acontece mais aqui, né? A Inglaterra, principalmente no mundo europeu, é uma das que mais, assim, junto com a espanhola, né? É uma das imprensas que mais soltam especulações sobre quem sai, quem entra, quem que fica, quem que vai. Então, pô, é isso que mais se fala aqui no momento, pelo que eu percebo. Pouco se fala assim, quem que vai ser o segundo colocado, quem que vai ser rebaixado ou não. Obviamente, tem as discussões ali, principalmente entre os torcedores de cada clube, mas no geral se fala mais em transferências, né? Ainda mais agora com esse período de pós-pandemia, como que vai ser? Os clubes vão gastar mais dinheiro, os clubes vão segurar dinheiro. O Chelsea, por exemplo, é um clube que não gastou nas últimas duas janelas, não contratou ninguém, né? Para chegar e agrupar no elenco, agora já conseguiu contratar um Ziyech, está negociando com o Werner, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então já está mostrando que é um clube que vai de contra com o que a gente acha desse negócio de pós-pandemia, segurar um pouco mais de dinheiro. Mas no geral, eu acho que os clubes vão segurar um pouco mais a grana, não vão gastar tanto como gastou em outras janelas. Isso deve até dar uma melhorada aí, né? Abaixar um pouco o nível de valores, de transferências, que estava realmente subindo sem parâmetro de onde ia parar isso, né? Mas a questão que você falou dos clubes que correm risco, e alto risco de serem rebaixados, né? O que pega e o que pegou bastante aqui foi justamente aquela declaração de uma diretora executiva do West Ham, né? Todo mundo se lembra, no começo dessa história da pandemia, ela veio a público dizer que, na visão dela, o campeonato deveria ser paralisado, cancelado, não teria campeão, não teria nada disso, principalmente não teria rebaixado.
Mas aí ela tem uma vontade própria, porque o clube dela está numa situação bem complicada, o West Ham, né, lutando fortemente para não cair de divisão, que seria bem triste, um clube que investiu bastante recentemente, né? Então tem os interesses próprios dela ali, né? Mas nada que seja assim uma junção dos clubes menores, pequenos ali de baixo, se juntando para que, olha, tomara que não tenha rebaixamento. Acho que isso foi um fato bem mais isolado por parte do West Ham. Quem sabe um ou outro falou ali num clube de baixo, nos bastidores, mas nada que veio a público, assim como o que ela falou, né? Então acho que vai acabar ficando por isso mesmo, não vai mudar nada. Se a pandemia não atrapalhar futuramente, eu acho que o campeonato deve correr normalmente até o final e vai ter campeão, vai ter classificados para a Champions League, vai ter rebaixados, normalmente. Acho que não vai ter muitas surpresas, não. Até pegando esse gancho, Vita, a gente viu algumas reportagens no decorrer dessa semana, justamente falando sobre os clubes de baixo da tabela, né? E a parte de baixo da tabela é a favor, né? Caso haja uma segunda paralisação lá na frente por conta de uma segunda onda da pandemia, o encurtamento, né? A Premier League está cogitando encurtar, né, justamente o campeonato, e esses clubes de baixo, coincidentemente ou não, né, convenientemente ou não, eles querem o cancelamento do rebaixamento. É isso mesmo? Esse foi um boato que surgiu assim nesses últimos dias, né? Mas eu, por experiência que eu tenho aqui de acompanhar as mídias e tal, assim, acho que isso foi mais um boato que saiu nas redes, nos tabloides, famosos tabloides aqui, do que algo que saiu realmente na grande imprensa, BBC, Sky Sports, a beIN também, que agora está bem envolvida com esporte. Eu procurei essa informação, realmente não encontrei nada nesses grandes veículos, por mais coisas de tabloide, que eles têm que vender notícia, têm que movimentar o mercado deles, então eu acredito que isso é mais boato. Eu não vejo isso, realmente não vejo isso acontecendo, um boicote dos times lá de baixo da parte da tabela, até porque a Premier League é uma junção dos clubes, né? É um dos melhores exemplos de campeonato hoje que a gente tem no mundo, onde os clubes se unem, tem um presidente que cuida da liga, né? Então, os clubes não têm aquela fama de ser rebeldes, né? Pode ser que um não esteja de acordo, com o outro não esteja de acordo, mas é uma democracia entre clubes. Ou seja, se a maioria estiver a favor de algo, aquilo vai acontecer. Igual o que eles estão fazendo agora, juntando, fazendo reunião atrás de reunião, para ver o que a maioria aceita, e aí eles colocam em prática. Então, esse negócio de, eles vão boicotar, mesmo se boicotar, se fosse 4, 5, não ia ser maior que os outros 15, 16 clubes, né? Então, é uma coisa bem inviável ao meu ponto de ver, cara. Boa. Diga, Lavini. O Vita, aproveitando que a gente está falando de rebaixamento, da zona de baixo, como é que está sendo tratado aí o retorno das outras ligas, das ligas inferiores do campeonato inglês, né? A Championship, a League One, League Two, como é que está sendo isso daí? Conta um pouco aí para a gente dos bastidores, que para a gente aqui acaba chegando menos informações, né, sobre essas ligas inferiores, e acho que é tão interessante quanto, porque são muitas vezes times que às vezes até precisam mais de suporte, como que ele, tipo, né, tem mais dificuldade de passar por um momento como esse, então acho que é legal a gente ter um exemplo aí de como a Inglaterra, que sempre soube lidar bem com isso, como que vai ser feito aí nesse momento. Assim como essa bela camisa, né, do Derby County que você tá usando. Camisa da temporada passada, nosso querido Frank Lampard comandava o Derby, não podia deixar de adquirir essa camisa. Mas, então, Cocó, pelo que você falou aí, cara, até aqui na Inglaterra, não é uma notícia que circula muito bem, não, né? Às vezes a pessoa pensa, lá na Inglaterra deve falar mais sobre isso, e não é, cara. Eu fui atrás dessas notícias, elas não pipocam na mídia como pipocam as coisas de Premier League aqui, quem sabe um pouco mais de Championship ou não, mas as informações que a gente tem aqui sobre essas ligas inferiores, cara, é que da quinta divisão para baixo não haverá mais futebol, né? Não tem condições, os clubes não têm como manter, e também não tem público, o público que ajuda a manter esses clubes até a reta final, eles iam acabar gastando mais dinheiro viajando e fazendo o futebol acontecer do que recebendo receita, né? Então, porque não tem receita. Então, ia ser inviável para eles fazer isso, quando decidiram cancelar e acabar a temporada já. Na quarta divisão, que a gente chama de League Two aqui, já também os clubes, a própria federação se juntou com os clubes, né, e os clubes decidiram, em maioria, acabar
com a temporada, né? Então, acho que foi o Swindon Town, que estava na liderança, declarado campeão, e assim ficou. Na terceira divisão, a League One, cara, ainda, até onde eu vi, né? Eu estava vendo ontem à noite sobre isso, até onde eu vi, ainda não tinha uma definição exata sobre isso. Muitos clubes queriam voltar, outros clubes queriam parar, mas eu também acho que vai seguir o mesmo caminho da League Two, não tem muito como continuar. As transmissões aqui pagas, né? Eles pagam a transmissão para onde entra bastante dinheiro para esses clubes, né? Não vai rolar muito, não tem muita procura para isso, então acho que vai acabar também acontecendo a mesma coisa que aconteceu na League Two. Já na Championship, uma boa notícia para quem gosta, né? Tava pegando fogo aí, né? O Leeds com o West Brom disputando ponto a ponto para quem é campeão. Temos aí grandes clubes também tentando voltar na fase de playoff para subir de divisão. O Preston, o Millwall tá ali batendo na porta. O Nottingham Forest também está praticamente ali brigando para voltar. Foi decidido que vai voltar, exemplo da Premier League, dia 20 de junho agora, 3 dias depois da Premier League, a Championship também volta, tem mais de, acho que são 105, 106 jogos ainda até o final dessa temporada, e eles estão na 37ª rodada, ou seja, jogam aí até a rodada 44, me embanando todo. Rodada 44, depois vem as rodadas de playoff, né? Então, vai voltar e eu acho que vai ter bastante mudança na tabela, esse é um ponto de vista meu, diferente da Premier League. Então, essas são as notícias que eu particularmente tenho sobre essas ligas, viu, Foucault? Só antes de finalizar, tem uma... Vou até abrir aqui, porque senão eu esqueço. Eu vi hoje isso aqui, antes de a gente começar a conversa, acho interessante o pessoal saber. São novos projetos de reabertura que a Premier League está implementando, então são três novidades aí para trazer, tá? Me pegou de surpresa. Então eu vou passar aqui para o pessoal que não está sabendo. Primeiramente, todos os clubes, assim que voltar, vai ter estampado em sua camiseta uma mensagem para o NHS, que é o órgão de segurança nacional, de hospitais aqui da Inglaterra. É o SUS aí, é o SUS da Inglaterra. Então, vai ter uma mensagem escrita para eles, acho que vai ser um NHS ali perto do número da camisa, alguma coisa assim. Todos eles vão usar isso em uma homenagem ao sistema público de saúde aqui do Reino Unido, tá? Outra coisa que eu vi, os sons de torcida nos estádios. Todo mundo viu quando voltou a Bundesliga que ficou aquele clima de velório no estádio, que é uma tristeza. Eu não consegui ver o jogo do Bayern assim, primeiro, eu assisti 20 minutos, acabei. Não dá. Então, agora começou alguns clubes, eu acho que o Mönchengladbach, né, começou a colocar, alguns clubes começaram a colocar. E deu uma animada, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que é fake, mas deu uma animada, parece que está assistindo um jogo que realmente tem torcida, e é outra coisa, para a televisão principalmente, isso é um ganho. Então, está sendo discutido com os clubes da Premier League, e a Premier League colocou à disposição dos clubes. Quem quiser utilizar, está autorizado a utilizar o som de torcida nos estádios, tá? Outra coisa que eu vi, deixa eu ver aqui. Legal. Os estádios vão ser divididos em 3 zonas, tá? Quando voltar. Ou seja, vai ter a zona vermelha, a zona laranja e a zona verde. O que é isso? É para demarcar aonde cada pessoa pode entrar e não pode entrar. Então, a zona vermelha vai ser restrita apenas para jogadores, ou seja, aquela parte em volta do campo, dentro do campo, só pode entrar jogadores, o árbitro e ali a comissão técnica fica ali em volta, né? Então não pode passar mais ninguém que não seja desse grupo. A zona laranja, e isso vai ser demarcado realmente com fitas, com cores dentro dos estádios, tá? As cores laranja vai ser realmente para mídia, né? Então, sistemas de broadcast, de transmissão de jogos, o pessoal, o staff que trabalha dentro do estádio. É mais ou menos o interior do estádio, vai ser demarcado com zona laranja, todo mundo que passar por aquele setor vai ter que ser testado com a maquininha de ver a temperatura das pessoas, tá? Então vai ser bem controlado isso. E a zona verde vai ser o arredor do estádio, ou seja, aquelas zonas de restaurante, de estádio, o estacionamento do estádio, onde pessoas também vão passar por ali, mas como são áreas um pouco mais amplas para um número menor de pessoas, vai ter um controle um pouco menos assim, como fala, vai ser menos rígido, isso, essa é a palavra. Então, esse é um dos planos para a Premier League para essa volta, vai ser bem demarcado nos estádios, talvez a gente até consiga ver alguma coisa em relação a cores,
Então, se alguém vê cor verde, vermelha, laranja, de repente, já vai saber mais ou menos do que se trata, tá? E a última aqui que eu vejo é questão de câmeras. A Premier League está assinando aí com uma empresa a empresa que faz filmagens e as câmeras profissionais nos jogos para implementar novas câmeras, para capturar novos ângulos na torcida. A mais comentado é aquela 360 graus, né, que acontece na La Liga, né? Então, às vezes o cara chutando o ângulo, aí ela passa mostrando tudo 360 graus, que ainda não foi implementado na Premier League, vai vir agora. Então vai ter câmera mostrando os túneis, vai ter câmera mostrando ali os treinadores, o banco, com mais qualidade, com novos ângulos que a gente ainda não viu, tá? Principalmente essa 360. Essas são as novidades aí que eu estava lendo aqui antes de entrar na conversa, que eu acho que era interessante trazer para o pessoal aí. Maravilha, a Premier League mesmo no meio da pandemia aí, do coronavírus, se aprimorando também, né, evoluindo nessa questão tecnológica aí. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo, my friend!